Olá, hoje nós iremos falar sobre o nazifascismo. O nazifascismo é a junção de dois termos, o nazismo alemão e o fascismo italiano. Agora, historicamente, o fascismo ele veio primeiro do que o nazismo. O fascismo surgiu pelo menos uma década antes do nazismo na Alemanha. O fascismo foi fundado em 1919 por um político italiano chamado Benito Mussolini, após a Primeira Guerra Mundial. E o nazismo só vai chegar ao poder em 1930 na Alemanha, na figura de Adolf Hitler. Eu quero falar aqui para vocês algumas semelhanças entre o nazismo e o fascismo. Bom, o fascismo pregava uma totalidade do Estado, um Estado totalitário que acompanhasse o cidadão do nascimento até a morte, ou seja, do berço até o túmulo. O fascismo foi criado para ser uma enorme corporação, foi criado para ser uma unidade grande, gigantesca, aonde não havia luta de classes, aonde não poderia haver divisão e aonde o Estado era o bem maior a ser perseguido. Ou seja, o fascismo tratava-se de uma estadolatria, ou seja, uma idolatria ao Estado. Já o nazismo via também o Estado como algo extremamente importante, porém como uma finalidade para atingir um bem maior, que era a reunião e a expansão da raça ariana ou da raça germânica, tida por eles como a raça superior. Nisso aí eles se assemelhavam e se distanciavam um pouco. O que eu quero deixar claro é que o nazismo foi uma forma mais exacerbada de fascismo. O fascismo ele não só influenciou o nazismo, como influenciou também em outras partes. Influenciou o salazarismo em Portugal, influenciou o franquismo na Espanha e até mesmo aqui no Brasil nós tivemos um arremedozinho de Hitler, um cidadão chamado Plínio Salgado, que liderava uma entidade chamada AIB, Ação Integralista Brasileira, na década de 30 aqui no Brasil. E que a filosofia desta Ação Integralista Brasileira pode ser resumida no seu lema: Deus, Pátria e Família. Eu quero falar aqui para vocês também algumas características do fascismo. O fascismo pregava o nacionalismo, mas um nacionalismo com xenofobia, um nacionalismo exacerbado. O nacionalismo em si, ele é algo positivo, porque trata-se até de uma ideologia surgida após a Revolução Francesa, que pregava um sentimento de apego à sua nacionalidade, à sua comunidade. Porém, esse nacionalismo que era pregado pelos fascistas era um nacionalismo xenófobo, um nacionalismo que tinha aversão ao estrangeiro e que se colocava acima das outras pessoas, acima das outras nacionalidades. Depois nós vamos ver o culto à tradição. Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão, eles se apegavam muito à tradição. O nazismo é fruto das tradições alemãs, da mitologia alemã, e o fascismo se pegava muito na história. Tem a história dos litores romanos. O símbolo do fascismo, podemos resumir bem aqui, o símbolo do fascismo era um feixe, era chamado fácio, era um feixe de varas bem amarrados com um machado bem no centro. Então esse feixe era amarrado. Passava a impressão, a simbologia de que uma vara sozinha ela é fácil de ser quebrada. Porém, ela junto, amarrada, ali em conjunto, ela não pode ser quebrada. Então o fascismo se apoderou dessa simbologia para pregar a preponderância do Estado e a unidade de todos em torno do Estado. Nós vamos ter também o apelo à frustração social. Esse foi um dos grandes apelos dos regimes fascistas. Apelar para uma classe média frustrada, uma classe média amedrontada e desmoralizada por uma crise social e com medo das reivindicações das classes inferiores. Então esse foi um dos grandes artifícios também do fascismo, fazer esse apelo emocional para uma classe média frustrada. Outra característica dos regimes fascistas seria a disseminação de notícias falsas, o que hoje nós chamamos de fake news. Também, uma outra característica dos regimes fascistas seria a criação de um sistema de vigilância totalitário.
um sistema de vigilância para controlar toda a população do seu país. Vamos ter também, como característica dos regimes fascistas, o empoderamento de uma casta de bandidos. E, por último, teremos um anticomunismo brutal por parte de todos os regimes fascistas. Isso no fascismo italiano, no nazismo alemão, no franquismo espanhol, no salazarismo português. Nós vamos ter essa aversão total ao comunismo. E aqui nesse nosso arremedozinho de Hitler que eu falei para vocês, que tinha uma aversão total ao comunismo, eu como professor não posso me furtar a dar aqui a minha opinião, me sentiria um covarde. Esse mal que o Brasil tem, essa síndrome de sabugice, de estar sendo sempre imitador daquilo que vem de fora e de querer encontrar soluções para os nossos problemas em doutrinas importadas. Então, é um negócio triste. Porém, minha gente, nós vamos ver que esses regimes totalitários, eles acabaram, de certa forma, tendo uma contribuição muito grande em um novo conflito que está vindo por aí, que está se formando, que é a Segunda Guerra Mundial. Esses regimes todos, eles surgiram justamente no período de crise do sistema capitalista. Como eu falei para vocês na aula passada, em 1929, houve uma crise tremenda com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, uma crise que afetou pesadamente todos os países capitalistas do mundo, até porque todos esses sistemas financeiros estavam interligados. Afetou mais drasticamente os países mais ricos, mas também afetou os países mais pobres, os países periféricos, no caso, que fazem parte do sistema capitalista, entrando aí o nosso Brasil. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela deixou muitos assuntos inacabados, que acabaram desembocando na Segunda Guerra Mundial, é verdade. A Primeira Guerra Mundial ela não decidiu todas as suas demandas, todos os seus problemas naquele conflito, que foi de 1914 a 1918. Muitos problemas ficaram se acumulando. Dentre esses problemas, nós podemos falar aqui que a Itália teve uma perda brutal de vidas humanas, um prejuízo material imenso, e no pós-guerra estava num total desprestígio. Os italianos se sentiam extremamente frustrados, eles eram descendentes do antigo Império Romano. Então era um povo frustrado, um povo humilhado e que se tornou presa fácil para a doutrina fascista pregada por Benito Mussolini, que apelou para o emocional destas pessoas. Nós vamos ver também que na Alemanha isso foi fundamental para a ascensão do Partido Nazista. A Alemanha foi o país mais subjugado, foi o país mais humilhado no final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi simplesmente responsabilizada por tudo. Foi obrigada a assinar um tratado vergonhoso chamado Tratado de Versalhes, pelo qual a Alemanha teve que desmobilizar as suas forças armadas, teve que pagar altíssimas reparações de guerra, e enquanto isso o seu povo estava morrendo de fome. Isso foi um cenário adequado para o surgimento do Partido Nazista, que apelava para a frustração, para o sentimento de humilhação desse povo. E isso acabou fazendo com que o Partido Nazista chegasse ao poder. Então a Primeira Guerra Mundial deixou todos esses problemas inacabados. Para piorar a situação, veio a crise de 1929, que aprofundou ainda mais essa situação de crise que nunca passava. Além disso, nós vamos ter também o surgimento da Revolução Russa, o socialismo, que assustou profundamente esses países capitalistas, que ficaram com medo de que o socialismo se espalhasse e chegasse até as suas fronteiras. Então, esse cenário de crise, todo esse cenário, todo esse desarranjo acontecendo, serviu como desculpa para que os países totalitários, eles aproveitassem a situação para lançar mão do seu programa principal, que era um programa de expansão. Assim, a Alemanha, que é acusada como a grande deflagradora da Segunda Guerra Mundial, ultrapassou limites quando invadiu a Polônia e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que é o desenlace de toda essa história que nós acabamos de falar aqui. Então, nós terminamos aqui por hoje. Na nossa próxima aula, nós iremos nos aprofundar mais ainda. Até a próxima, um abraço.